E aí, gente, professora Viviane de Biologia. Vamos encerrando o nosso conteúdo de Biologia do primeiro ano. E o tema vai ser metabolismo energético, especificamente com o assunto de respiração celular. Nesse assunto, vocês vão ver a glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular, o ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, e a fosforilação oxidativa, que é a terceira etapa. Vocês vão ter que ter muita paciência nesse conteúdo e vocês vão ter que ver umas 2 vezes, eu acho. Porque tem muito nome estranho, mas não se preocupem em decorar todos esses nomes. Isso não cai em relação aos nomes dentro da fase intermediária dos ciclos, principalmente do ciclo de Krebs. Não cai em questões de vestibulares, mas vocês precisam saber o saldo energético no final de cada etapa. Então, principalmente, quantos ATPs são formados, tá bom? Então, deem uma olhada com atenção e vamos que vamos. Vamos começar. A respiração celular vai ser um processo pelo qual os organismos eles vão obter energia para realizar as mais diversas atividades. As células elas vão obter essa energia oxidando a glicose, ou seja, quando a glicose ela perder elétrons. Nesse caso, nesse processo de quebra da glicose, nós vamos ter a liberação de energia. Esse procedimento ele pode ocorrer tanto na presença de oxigênio, que é um processo aqui conhecido como aeróbio, quanto na ausência dele, que é um processo conhecido como anaeróbio. E essa respiração celular, ela vai consistir, portanto, em pegar a molécula de glicose, retirar a energia que está dentro dela e transferir essa energia para uma molécula conhecida como ATP, que é a adenosina trifosfato. A respiração celular e a fotossíntese vão ser processos bem diferentes, mas nesse caso aqui vocês podem observar que são processos interligados. Na fotossíntese, os organismos produtores, que são as algas, plantas, algumas bactérias, vão captar energia luminosa através dessas moléculas, dessas organelas que nós conhecemos como cloroplastos, e em seguida, a energia luminosa vai ser transformada, vai ser convertida em energia química e utilizada então para a produção de compostos orgânicos, como aqui a molécula de glicose. Além disso, a fotossíntese ela também vai representar como produto final o oxigênio. Esse oxigênio ele vai ser utilizado na fase aeróbia da respiração celular. Já na respiração celular, nós vamos ter como produto final o gás carbônico e a água, que serão utilizados pelos organismos produtores, ou seja, os organismos que têm essa organela, que é o cloroplasto, para a realização da fotossíntese. A respiração celular ela vai ser dividida em 3 etapas. Nós vamos ter a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. E são as etapas que nós vamos ver nos slides seguintes. Vamos entender o que acontece na glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular. Essa etapa ela acontece na ausência de oxigênio, ou seja, é um processo anaeróbico e vai acontecer dentro da célula em uma região que nós chamamos de citoplasma. É ali no líquido citoplasmático. Então, aqui, depois que nós temos os produtos da glicólise, nós vamos ter esses produtos indo para a segunda etapa da respiração celular, que é o ciclo de Krebs. E essa segunda etapa vai acontecer nessa região aqui, conhecida como matriz mitocondrial. Depois da segunda etapa, nós vamos ter a terceira etapa, que é conhecida como fosforilação oxidativa. A terceira e última etapa vai acontecer aqui nas cristas mitocondriais. Então, não esqueçam destes detalhes, são muito importantes nesse assunto. A glicólise, primeira etapa, acontece no citoplasma, nesse líquido citoplasmático. A segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, vai acontecer aqui na matriz mitocondrial, nessa região dentro da mitocôndria. E a última etapa, que é a fosforilação oxidativa, vai acontecer aqui nas cristas mitocondriais. As questões, elas perguntam muito, né, onde, a localização de cada etapa, onde elas realmente acontecem. Vamos entender agora como vai acontecer a primeira etapa da respiração celular, que é essa etapa aqui, a glicólise. Glicólise vai significar quebra da molécula de açúcar. Nós vamos ter aqui uma série de reações químicas e não se assustem com a quantidade dessas reações, tá? Se preocupem em saber
o resultado do final de cada etapa, o saldo energético que nós vamos ter. Para gerarmos energia a partir da glicose é o nosso carboidrato. Glicólise é o nome da etapa, tá bom? Então, para nós conseguirmos a energia dessa molécula de glicose, nós precisamos romper as suas ligações químicas. E a molécula de glicose, vocês já sabem que ela possui 6 átomos de carbono. Esses 6 átomos de carbono, eles precisam ser quebrados para liberar energia. Então, primeiramente, nós vamos romper essa glicose em 2 moléculas, cada uma com 3 átomos de carbono. Para conseguirmos fazer essa reação, essa quebra, nós precisamos utilizar 2 moléculas de ATP. O nome do ATP é adenosina trifosfato, ou seja, essa molécula ela tem 3 fosfatos. Desses 3 fosfatos, um de cada ATP vai ser doado para essas moléculas aqui, cada uma com 3 carbonos. Então, um fosfato dessa molécula de ATP vem para cá e o outro fosfato vem para cá. Então, essa molécula que tinha 3 fosfatos, ela vai se tornar uma molécula com 2 fosfatos cada uma, se tornando a adenina difosfato. Até aí, tudo bem? Tranquilo, né? Esses 2 fosfatos, eles são colocados aqui para tornar essas moléculas mais instáveis, ou seja, para elas ficarem mais fáceis de serem rompidas. Essa quebra da glicose, ela vai liberar energia, e essa energia ela vai precisar ser capturada. Ela vai ser capturada pelos NAD+, uma molécula muito importante nesse processo. Esses NAD+, são os capturadores de elétrons e de hidrogênios. NAD significa nicotinamida adenina dinucleotídeo. Uau! É uma enzima que vai capturar energia. Simples. Ela vai carregar energia para fabricar o ATP. Quando o NAD ele não está capturando elétrons e hidrogênios, nós vamos tê-los nessa forma aqui, que nós chamamos de forma oxidada. E aí, quando ele captura esses elétrons e hidrogênios, eles vão se tornar, assim, uma forma reduzida, conhecida como NADH. Então, capturaram elétrons e hidrogênios, passa a se tornar, assim, de forma reduzida, NADH. Não capturaram ainda, nós temos a forma oxidada, que é o NAD+. Lembre-se que uma molécula, quando recebe elétrons, ela está sendo reduzida. Outra molécula de ATP vai fornecer fosfato aqui, novamente para essa molécula com 3 átomos de carbono que veio lá da glicose. Cada molécula dessa fornece um fosfato para cada molécula de ADP. E esses ADPs, nós temos 2 aqui, vão se tornar 2 ATPs, porque tinham 2 fosfatos, agora nós vamos ter 3 fosfatos. Por isso que nós vamos ter a adenina trifosfato. Resumindo, nós pegamos uma molécula com 6 átomos de carbono, transformamos em 2 moléculas com 3 carbonos cada uma. Nesse processo, nós utilizamos 2 ATPs, 2 NAD+, e formamos 4 ATPs, né? 4 ATPs, eles vieram aqui dos 2 ADPs, e formamos também 2 NADHs. Então, qual o lucro dessa reação? Nós vamos ter 2 NADHs, um em cada aqui. Nós vamos ter 2 ATPs. Por que aqui nós temos 4 e aqui eu coloquei no saldo 2? Porque nós utilizamos 2 lá no início, para iniciarmos a glicólise. Então, como 2 foram utilizados no início, para repor esses 2, nós vamos ter um saldo de 2, ok? Subtraímos os 2 do início. E nós vamos ter aqui os 2 piruvatos, que são formados também no final da reação. Um detalhe muito interessante aqui. Em organismos e tecidos em condições com pouco oxigênio, lembre-se, com pouco oxigênio, ou então em condições anaeróbicas, ou seja, sem oxigênio, esse piruvato aqui, ele vai ser reduzido a lactato ou vai ser convertido em etanol. E esse vai ser um assunto da próxima aula, que vai ser a aula de fermentação. Mas aqui nós vamos continuar quebrando esse piruvato, afinal,
o objetivo nosso é obtermos o máximo de energia da glicose, então nós precisamos quebrar o máximo de ligações químicas aqui dessas moléculas, e para isso nós precisamos seguir. Vamos agora para o ciclo de Krebs e depois para a fosforilação oxidativa. Perceba que na glicólise, nessa primeira etapa, não vai haver a formação, a produção de água, nem de gás carbônico. Não esqueça dessa informação, ela é muito importante. Vamos continuando aqui para a segunda etapa agora da respiração celular, que é o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que pode ser conhecido também dessa outra forma. Vamos entender o que acontece aqui nesse ciclo com os dois piruvatos que vieram lá do final da glicólise. Se houver oxigênio dentro da célula, eles vão ser levados para dentro da mitocôndria, para essa região aqui, conhecida como matriz mitocondrial, que é esse líquido interno que tem aqui dentro da mitocôndria. E aí, como será que essa organela ela vai conseguir produzir energia, que é o ATP, a partir dos dois piruvatos? E é isso que nós vamos ver aqui no ciclo de Krebs. Basicamente, ela vai fazer isso através desse ciclo e também da terceira e última etapa, que é a fosforilação oxidativa. Lá nós vamos ter vários ATPs formados, portanto, a liberação de muita energia. A função desse ciclo de Krebs é retirar a energia dos compostos orgânicos, dessas ligações químicas que são formadas, e transferir para as moléculas aceptoras de elétrons, que vocês já sabem que são esses NADs. Então, vamos entender agora como ele vai funcionar. Esse piruvato, que foi produzido pela quebra da glicose lá na etapa da glicólise, né, que é a primeira, ele vai entrar na mitocôndria e vai para o líquido dela, que é essa matriz mitocondrial. Quando o piruvato entra na mitocôndria, ele vai perder um carbono. Ele vai sofrer descarboxilação. E ele vai perder também hidrogênios e vai perder também oxigênios. Então, essa parte que vai ser perdida, ela vai ser perdida na forma de gás carbônico. Então, o carbono e o oxigênio, eles vão ser perdidos na forma de gás carbônico e o hidrogênio vai ser captado pelos aceptores de elétrons, que são os NADs. Essa reação aqui vai liberar energia. Então, esses NADs, eles vão aparecer para capturarem essa energia, ou seja, capturarem esses elétrons. Ele vai formar, então, essa molécula conhecida como NADH, que é uma molécula cheia de energia. Agora nós vamos ter uma molécula formada por dois átomos de carbono. Então, nós tínhamos o piruvato com 3 átomos de carbono, ele perdeu o gás carbônico, né? Uma molécula de um átomo de carbono, e formou uma molécula com 2 átomos de carbono. Essa molécula aqui, ela vai se unir a uma enzima chamada de coenzima A. E ela vai formar, portanto, o que nós chamamos de acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. Essa molécula ela vai continuar com 2 carbonos, mesmo se unindo à coenzima A, e aí ela vai se unir a uma outra molécula. Essa molécula acetilcoenzima A vai se unir a essa molécula chamada de oxalacetato. Muita calma, gente. Estamos iniciando aqui o ciclo de Krebs, que é um dos ciclos mais temidos pelos estudantes de ensino médio. Mas não se preocupem, as questões elas vão perguntar o que é formado no final do ciclo. Então, não se preocupem com esses nomes que aparecem nas fases intermediárias, tá bom? Vamos nos preocupar quantos são formados NADs, FADs e moléculas de energia, que são os ATPs. Mas para isso vocês precisam entender o processo todo, né? Para saber como que foram formados os NADs, os FADs e os ATPs. Então, o acetilcoenzima A vai se unir a essa molécula chamada de oxalacetato, formando então a molécula que é o citrato. Por isso que esse ciclo também pode ser conhecido como ciclo do ácido cítrico. O ácido cítrico vai ser um composto formado por 6 átomos de carbono. Vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 átomos de carbono.
Agora vamos novamente desfazer essas ligações para liberarmos energia, para que a célula possa utilizar essa energia para produzir, para formar ATP. E esse citrato aqui, para quebrar essas ligações químicas, no primeiro processo, na primeira reação química, ele vai perder uma molécula de água. Só que essa molécula, ela vai se rearranjar de outra forma e aí vai formar o que nós chamamos de isocitrato, continuando com 6 carbonos, certo? Ele perdeu uma molécula de água, se rearranjou e formou o isocitrato. Então, ele vai perder um carbono ligado a esses dois oxigênios. Ele vai perder, então, uma molécula de gás carbônico, o CO2. Então, mais um gás carbônico sendo eliminado. Nós tivemos a perda de um gás carbônico aqui no início do processo, e nós temos mais um gás carbônico sendo eliminado aqui na quebra de uma ligação química do isocitrato. Quando quebramos essas ligações químicas, liberamos energia. E aí chegam novamente os NADs para capturarem essa energia. Esses NADs, eles vão capturar a energia, formando então o NADH. Agora nós temos uma molécula chamada de alfa-cetoglutarato. Alfa-cetoglutarato, tá? Que é uma molécula que tem 5 átomos de carbono. Isso porque o isocitrato perdeu uma aqui no gás carbônico, formou então outra com 5 carbonos. O alfa-cetoglutarato perde um carbono aqui na forma de gás carbônico. Esse COO, né? Essa ligação química vai ser liberada, liberando o gás carbônico. Então, nós vamos ter mais um gás carbônico sendo formado. Liberou energia, chegou o NAD, sendo formado, então, capturando energia, o NADH. No lugar desse carbono perdido, aqui, pelo alfa-cetoglutarato, vai ser colocada uma coenzima. Outra coenzima A, formando uma molécula que nós conhecemos como succincoenzima A, que é uma molécula com 4 carbonos. A partir de agora não vai haver mais perda de carbono. Todos os que vieram lá da glicose já foram quebrados e todas as ligações já foram desfeitas. E já foi retirada toda a energia da molécula. Então, nós vamos ter um rearranjo a partir de agora, um rearranjo de uma molécula com 4 carbonos, até chegar ao final do ciclo. Então, o succinil perde essa coenzima A e no lugar dela vai ser colocada um íon fosfato, formando uma outra molécula que é conhecida como GTP. E essa molécula GTP, ela vai formar o ATP. Pronto, aqui nós temos energia pronta para a célula poder utilizar. Vai ser formado aqui, depois da perda desse ATP, né, depois da perda desse fosfato, uma outra molécula chamada como succinato. Aqui nós vamos manter os 4 carbonos, lembrando que nós não vamos mais ter perda de átomos de carbono. Ele vai perder aqui alguns hidrogênios, e esses hidrogênios eles vão ser capturados por uma molécula conhecida como FAD. Esse FAD, quem é? FAD é flavinadenina de nucleotídeo. Não desiste ainda, tá bom? Eu sei que tem muito nome estranho, né, nesse ciclo, mas não desiste. O FAD, ele também vai ser um aceptor de elétrons. Simples. Assim como o NAD, ele vai capturar elétrons, vai capturar energia. Só que a carga, né, a quantidade de energia desses elétrons vai ser menor. Eles vão ser menos energizados, esses que vão ser capturados pelo FAD. Já os capturados pelo NAD vão ter mais energia. Quando o FAD ele captura elétrons, captura esses hidrogênios, ele vai se transformar no FADH2. Ele vai carregar energia, mas essa energia não vai ser tanta quanto a do NADH. Ao perder essa energia, o succinato ele vai se transformar no fumarato e ele vai ser hidratado, ou seja, ele vai ganhar uma molécula de água. E aí ele vai se transformar em uma outra molécula conhecida como malato. O malato ele vai perder um grupo hidroxila, ele vai, portanto, liberar muita energia. Chega então
o NAD, captura essa energia e forma, então, o NADH. Depois da perda dessa hidroxila, o malato ele vai se transformar no oxalacetato. E aqui nós vamos ter o reinício do ciclo, porque o oxalacetato ele vai estar pronto para se unir a mais uma coenzima A e reiniciar novamente o ciclo, formando o citrato e todas as demais moléculas. Aqui nós chegamos no final do ciclo de Krebs, formação do oxalacetato. O mais importante aqui é você saber o que foi produzido com ele. Então, vamos lá. Vamos contar quantos NADs foram formados, quantos FADs e quantos ATPs. Não vamos contar ainda esse NAD, porque ele veio lá do piruvato e aqui ainda não deu-se início ao ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs vai ser iniciado quando formar o ácido cítrico, que é o citrato, na união do oxalacetato com a acetilcoenzima A, certo? Então vamos começar a contar os NADs a partir daqui. Tivemos a formação de 1, 2, 3 NADs. Quantos FADs? FADs, apenas um. E quantos ATPs? Apenas um no ciclo. Então, nós tivemos 3 NADs, um FAD e um ATP. Muito cuidado aqui, porque essa contagem é para apenas um piruvato. Mas lá na glicólise, vocês viram que são formados 2 piruvatos. Então, nós temos que multiplicar esses números. Se foram formados 3 NADs, nós temos 6 NADs. Se nós temos um FAD, na verdade nós temos 2, porque são 2 piruvatos. E se é formado um ATP, nós vamos ter, na verdade, 2 ATPs, ok? O massa aqui, no processo de respiração celular, é saber que a célula ela prefere quebrar a glicose que ela consegue nos alimentos aos pouquinhos. Se ela quebrasse essa glicose toda de uma só vez, ela, ela liberaria tanta energia que a célula não conseguiria aproveitá-la. Outro detalhe interessante é que esses gás carbônicos aqui, que são liberados, eles vão sair da mitocôndria, eles vão ser jogados na sua circulação sanguínea, vão para os pulmões, vão sofrer hematose e eles vão ser liberados no processo de respiração celular para a atmosfera. A planta ela vai capturar esse gás carbônico e ela vai fazer a fotossíntese. Eu acho isso muito massa, essa conexão entre vários seres vivos. Mas vamos lá para a última etapa da respiração celular, que é a fosforilação oxidativa. Ela tem como objetivo principal pegar a energia que está armazenada em todas essas moléculas aqui de NADH e também de FADH2, que foram produzidas durante a glicólise e também durante o ciclo de Krebs, e usar essa energia contida nessas moléculas para a produção de ATP. E para isso ela vai precisar de oxigênio. Por isso que nós dizemos que a fosforilação oxidativa, assim como o ciclo de Krebs, eles são processos aeróbicos, ou seja, dependem de oxigênio para acontecerem. E essa última etapa da respiração celular, ela vai acontecer aqui nas cristas mitocondriais. Essas cristas aqui, elas são invaginações que elas vão existir na segunda membrana da mitocôndria. Então, a mitocôndria ela vai ter duas membranas. Tem essa membrana mais externa e tem essa membrana aqui interna. Essa membrana interna, ela se chama crista. Aqui nós temos as cristas mitocondriais. E é aqui que vai acontecer a fosforilação oxidativa. Então, relembrando aqui, o objetivo dessa etapa é pegar elétrons e hidrogênios que foram capturados aqui pelo NADH e também pelo NADH2 e utilizá-los para a produção de ATP. Vocês vão ver que a quantidade de energia, ou seja, a quantidade de ATP produzida nessa fase, vai ser muito grande. Esses elétrons que estão presentes no NADH e no NADH2, eles serão liberados. Para isso, eles terão que passar por uma cadeia respiratória. Por isso que essa etapa ela também pode ser conhecida como cadeia respiratória, porque tem essa cadeia aqui de proteínas por onde esses elétrons vão passar. E em cada uma dessas proteínas que ele passar, ele vai perder um pouco de energia. O que motiva os elétrons que são liberados pelo NADH e o NADH2 a caminharem por todas essas proteínas é o oxigênio. Ele vai ser obtido quando você respira e ele vai parar lá dentro da sua mitocôndria.
Esses elétrons aqui que vocês estão vendo, eles estão passando por essa cadeia respiratória, sendo induzidos pelo gás oxigênio. Então, eles estão à busca, né, procurando o oxigênio. E o oxigênio ele vai estar lá no final da reação. Quando eles se encontram, esses elétrons, eles se unem a átomos de hidrogênio e também a átomo de oxigênio, formando uma molécula de água. Então, a cadeia respiratória, ela vai produzir água. Um detalhe muito importante aí para vocês se lembrarem. Um questionamento aqui bem interessante. Para que essa energia aqui liberada no transporte dos elétrons pela cadeia respiratória vai ser utilizada? Essa energia aqui liberada vai ser utilizada para bombear de forma ativa esses hidrogênios aqui que foram carregados tanto pelo NADH quanto pelo FADH2. Vocês se lembram que essas moléculas, elas também carregam hidrogênios? Os hidrogênios transportados por essas moléculas serão bombeados para a parte externa da crista mitocondrial, que é uma parte que vai ficar entre a membrana externa da mitocôndria e a membrana interna, que é essa aqui, formada por uma dupla camada de fosfolipídios. E aqui vem um detalhe muito importante de toda a respiração celular, na verdade, o detalhe mais importante. Vai chegar um momento em que aqui, nessa parte entre a membrana externa e essa membrana interna, nesse espaço, nós vamos ter muitos hidrogênios. E o que vai acontecer então quando chegar nesse ponto, né? Quando nós tivermos muitos hidrogênios aqui nesse espaço? Eles vão ficar neste meio muito concentrado e neste meio menos concentrado e vão precisar voltar. E eles vão voltar por um canal, por outro tipo de proteína, que é, na verdade, uma enzima, que é chamada de ATP sintase. Por isso que essa etapa aqui nós podemos chamar de sintetase do ATP. E aí eles vão passar esses hidrogênios por dentro dessa enzima. Quando eles passarem por essa enzima, vai existir uma energia que vai ser gerada e ela vai fazer rodar uma espécie de motorzinho. E essa energia mecânica, ela vai ser transformada em energia química para a formação do ATP. Então, a energia que é gerada nessa enzima, na ATP sintase, ela vai ser utilizada para juntar fosfato com ADP. Essa energia utilizada aqui nessa enzima vai ser utilizada para juntar fosfato com ADP, fazendo passar esses hidrogênios dessa parte mais concentrada para menos concentrada. E isso vai fazer com que sejam geradas moléculas de ATP. Então, vamos criar aqui uma estimativa, né? Por enquanto, de quantos ATPs nós vamos formar em cada etapa da respiração celular, a partir da energia que vai ser gerada, que vai ser liberada, na verdade, pelo NADH e pelo FADH2. Então, a energia contida em um NAD, ela vai ser suficiente, prestem atenção, para bombear 10 prótons de hidrogênio para fora. Então, a energia contida aqui vai ser suficiente para liberar 10 prótons de hidrogênio para fora dessa parte aqui, para ficar nesse ambiente da mitocôndria. A energia contida no FADH2 é suficiente para liberar 6 prótons de hidrogênio para fora. Um detalhe, esses 10 prótons de hidrogênio, eles podem formar até 2 ATPs e meio. Então, a cada 10 prótons de hidrogênio liberados pelo NADH, nós podemos ter 2 ATPs e meio. A cada 6 prótons liberados pelo FADH, eles podem produzir 1 ATP e meio, ok? Guardem essa informação. Então, basicamente, toda a respiração celular, todas as 3 etapas, elas vão existir para produzirem NADH e FADH2 para produzirem ATP. Esses NADH e FADH2, eles vão produzir ATP a partir do bombeamento desses hidrogênios. E a quantidade desses hidrogênios é que vai determinar a quantidade de ATPs que vão ser formados no final do processo.
Então, todo o processo, né, de transformação daquela glicose, da liberação de energia daquela glicose, vai existir para liberar energia para a célula. Por isso que nós dizemos que a mitocôndria, ela produz energia, porque no final nós vamos ter uma grande quantidade de ATP sendo produzido. Vamos agora fazermos algumas continhas para saber quantos ATPs nós vamos ter para cada glicose que vai ser quebrada. Então, aqui no citoplasma, que é essa região conhecida também como citosol, vai acontecer a glicólise, que é essa etapa aqui, a primeira. E aqui nós vamos ter a formação de dois ácidos pirúvicos, conhecidos também como 2-piruvatos. E nós vamos ter também a formação de 2 NADHs e 2 ATPs. E aqui, para dar início ao ciclo de Krebs, nós vamos ter a formação de 2 NADHs, ou seja, quando cada ácido pirúvico desse for entrar na mitocôndria, eles vão produzir 2 NADHs. Vai ser aqui na descarboxilação do piruvato. Se você não lembra, eu vou voltar um pouquinho só para relembrar essa parte. Aqui nós vamos ter, para cada piruvato, a liberação de gás carbônico. Esse fenômeno nós chamamos de descarboxilação desse piruvato. E para cada piruvato, nós vamos ter a formação de um NADH. Como vão ser 2 piruvatos formados lá no final da glicólise, nós vamos ter, portanto, 2 NADHs formados. Esses NADHs, lembrando que eu não coloquei nesse saldo aqui da etapa do ciclo de Krebs, porque aqui ainda não deu início o ciclo, tá? O ciclo, relembrando, vai começar quando houver a formação aqui do citrato, a partir da união do oxalacetato com a acetilcoenzima A. Então, voltando para lá, nós vamos ter aqui a formação de 2 NADHs, quando eles forem entrar na mitocôndria. E no ciclo de Krebs, nós vamos ter a formação de 6 NADHs, 2 FADH2 e 2 ATPs. Vocês lembram que eu falei que para cada NADH, nós vamos ter a formação de 2 ATPs e meio, e para cada FADH2, nós vamos ter a formação de 1 ATP e meio? Então, agora é só fazer as contas. Nós vamos unir o que foi formado tanto na glicólise quanto no ciclo de Krebs e vamos passar todos esses carregadores de elétrons pela cadeia respiratória, lá na etapa que é a última, que é a fosforilação oxidativa. Então, aqui nós tivemos 6 mais 2 mais 2, 10 NADHs. Como cada um pode produzir até 2 ATPs e meio, nós temos 10 vezes 2,5, nós vamos formar, portanto, 25 ATPs para os NADHs. Para os FADHs, nós vamos formar, como nós temos 2 formados, nós vamos formar 2 vezes 1,5, porque ele forma 1 ATP e meio para cada FAD. Nós vamos ter, portanto, 2 vezes 1,5, 3 ATPs. Então, o total de ATPs produzidos na última etapa vai ser igual a 28, porque vão ser 25 aqui dos NADs, mais 3 dos FADs. Até aí, tudo bem? Então, 28 vão ser formados na última etapa, né? Ali na cadeia respiratória. Só que nós queremos ver aqui o total, o saldo total. Então, nós vamos incluir a fosforilação oxidativa, o ciclo de Krebs e a glicólise. Nós vamos ter 28 formados aqui nesta terceira etapa. Vamos ter 2 ATPs, bem aqui, ó, esses 2 ATPs formados na segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. E nós vamos ter 2 ATPs, voltando aqui, ó, 2 ATPs aqui na glicólise, na primeira etapa. Então, somando 28 com 2 e 2, nós vamos ter 32 ATPs. É o máximo que a célula pode produzir. Algumas questões, elas podem colocar o número de 30. Lembrando que esses números, eles são altamente atualizados. Alguns livros, eles podem trazer até 34 ATPs, mas nós sabemos pelas pesquisas atuais que a célula ela pode produzir no máximo 32. Então, um outro resultado poderia ser 30. Isso por quê?
2 ATPs eles vão ser gastos para colocar esses 2 NADHs aqui dentro da mitocôndria. Então, nessa etapa aqui, voltando rapidinho, nessa etapa aqui vão ser formados os 2 NADHs. Não vão estar nem na glicólise e nem no ciclo de Krebs. Para nós colocarmos esse NADH dentro da mitocôndria, nós vamos precisar gastar ATP. Por isso que nós vamos reduzir, né, diminuir esses 2 ATPs gastos e o que vai dar um total aí, reduzindo esses 2 ATPs de 30. Então é isso, gente. Não esqueçam que a primeira etapa, a glicólise, vai acontecer no citosol, que é o citoplasma da célula, essa região líquida. A segunda etapa, na verdade, aqui é a segunda, o ciclo de Krebs. A descarboxilação é como se fosse uma fase intermediária entre a glicólise e o ciclo de Krebs. Mas a segunda, na verdade, é o ciclo de Krebs mesmo. Ele vai acontecer aqui na matriz mitocondrial, que é essa região líquida aqui dentro da mitocôndria. E a terceira e última etapa, que é a fosforilação oxidativa, vai acontecer aqui nas cristas mitocondriais. Essas informações de onde ocorre cada etapa, elas são muito importantes. E aqui nós acabamos nossa aula de respiração celular. Muito obrigada pela atenção de todos. Revisem esse conteúdo. Ele cai de vez em quando em questões de provas. Não é tão frequente quanto a ecologia, mas também é cobrado. E como eu falei, fixem, né, reforcem a parte do saldo energético, que é formado no final de cada etapa. Abraços, até a próxima aula.